em uma sala escura, a um ponto luminoso, a mais de 3 metros distante da parede. Observe que não está a 3 metros, está a mais de 3 metros distante de uma parede. Você vai ver por que isso. E um disco pendurado paralelo à parede, entre ela e o ponto luminoso. Vamos tentar desenhar isso aqui um pouquinho, vou fazer aqui em cima, porque aqui eu vou fazer um desenho já planificado. Você vai ver que planificar aqui é a sacada para você resolver de forma tranquila. Mas tentando enxergar em 3 dimensões, se eu pegar aqui uma parede, ó, tem uma parede aqui, ó, tá vendo? E aí eu venho, aqui tem o teto. Aqui está o teto. Eu venho aqui e penduro uma lâmpada. Vamos pegar aqui, ó. Penduro aqui uma lâmpada. Vou fazer mais para trás. Vamos pendurar aqui atrás. Penduro uma lâmpada. E aí, aqui está em perspectiva, né? Pendurei a lâmpada aqui. E aí eu tenho também pendurado um disco. Está em perspectiva, então fica meio achatado assim. E está paralelo à lâmpada. Deixa eu fazer essa lâmpada um pouco mais para cima. Mais. Paralelismo mesmo ali. O que acontece? Quando a lâmpada ilumina aqui, os raios passam aqui, ó, pelas bordas do disco. E o que você tem aqui? Uma sombra do disco aqui na parede, ó. É isso que está acontecendo. Só que para resolver esse problema de forma mais clara, eu não ter que ficar desenhando aqui em perspectiva, que é mais complicado, eu vou te mostrar o seguinte, ó. Você vai querer saber as áreas, vamos ler até o fim. Eu vou usar só a ideia, vou fazer uma fatia desse desenho aí, onde pego exatamente o diâmetro. Vamos terminar de ler antes de continuar. Só que foi para visualizar o problema. O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso. Então, em um primeiro momento, o disco está a 1 metro do ponto luminoso, né, que seria a lâmpadazinha que eu desenhei, projetando uma sombra S1 em formato de círculo na parede. Tá? Então, seria essa aqui, né? A S1 aqui está paralela, essa distância inicialmente seria de 1 metro. Tá? E aí vai essa sombra S1 em formato de círculo na parede. Esse disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso, não é da parede. Então depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse disco aqui, o mesmo disco, e vou afastá-lo aqui, ó. É o mesmo disco. Vou chegar um pouco mais para longe do ponto luminoso. Tá? Aqui vai ficar ruim de desenhar, não vou desenhar, senão vai ficar, eu vou fazendo no plano. Deixa eu até apagar esse lilás. Aí. Em direção à sombra e sem encostar na parede. Por isso que ele falou que está a mais de 3 metros. Porque primeiro ele vai estar a 1 metro do ponto luminoso, depois ele vai ser afastado mais 2 metros. Então ele vai ficar a 3 metros do ponto luminoso. E se a parede tem que estar a mais de 3, porque senão ele batia na parede. Em direção à sombra e sem encostar na parede. Projetando uma outra sombra S2, também no formato de um círculo. Seja A1 a área da sombra S1, A2 a área da sombra S2, qual o valor de A1 sobre A2? O que eu vou fazer? Qual é a sacada aqui? Planifica, pega uma fatia aqui, ó, cortando o diâmetro da sombra e do disco. E você tem o que aqui? Um triângulo. Tá vendo o triângulo? Eu vou colocar como se estivesse olhando ele de cima, se estivesse no teto olhando esse triângulo. Então aqui vai estar a parede, tá? Aqui está a parede, tô olhando de cima, então ela é uma linha. Aí aqui vai estar o disco e aqui vai estar o ponto luminoso, tá? Então, deixa eu fazer o disco um pouco menor. Aí. E aqui está o ponto luminoso. O que eu faço? Projeto aqui, ó, os raios de luz que passam em volta aqui do diâmetro. Isso aqui é como se fosse o diâmetro. Seria essa linha aqui, ó, os raios passando aqui em volta. Deixa eu fazer e a uma altura que eu tenho uma referência, tá? Então aqui está a parede, aqui está o ponto luminoso e aqui está o disco. Esse disco aqui eu não sei o raio dele. Vou falar que o raio dele mede R, tá? Isso aqui é o diâmetro do disco, é visto de cima. Se eu tenho um disco, eu olho de cima, ele é uma linha do tamanho do diâmetro. Essa linha aqui, ó, tô olhando como se estivesse preso aqui no teto, olhando para baixo. Aqui, cuidado, que dá um impulso para quem treinou muito esse tipo de exercício, sabe que a maioria das vezes o que acontece?
eles fazem uma outra sombra de algum jeito aqui, você coloca outra linha aqui, faz semelhança triângulo. Cuidado, não é o caso aqui. Esse é o primeiro caso, que é o disco está a 1 metro do ponto luminoso. Então, essa distância do ponto luminoso até a parede, eu não sei se aqui é mais que 3, não sei quanto é, vou chamar de D maiúsculo, Dzão. E aqui, essa distância do ponto luminoso até o disco na primeira posição, ele falou que é 1 metro. Vou colocar o em para não ficar poluído, tá? Tá em metros. Isso aqui é... E aí depois ele afasta esse mesmo disco mais 2 metros. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar esse disco, por exemplo, tem que ser no mesmo diâmetro aqui, ó. É o mesmo disco, ele não aumenta de tamanho. Cuidado aqui, né? Para não achar que vai aumentar aqui, ó. É o mesmo disco aqui, ó, com o mesmo Rzinho. Só que agora ele está a uma distância de mais 2 metros. Eu peguei aqui, ó, mais 2 metros, que é daqui até aqui. E aí, como são os raios luminosos agora? Ainda está o ponto luminoso no mesmo lugar, o raio luminoso faz isso aqui, ó. Então, vamos falar que no caso 1, o raio, né, observe que o disco formado na parede é entre uma linha laranja e a outra no primeiro caso, ó. É um disco grandão, porque a sombra... Experimenta colocar um quarto escuro, acender uma lâmpada de um abajur, coloca sua mão perto da lâmpada, vê a sombra que faz na parede, é gigante. Vai afastando sua mão da luz, você vai ver que vai ficando mais o formato da mão e menorzinha. Mais perto da luz, vai ficando maior zona, que é o que acontece aqui. Então, você tem... Opa! Você tem aqui o primeiro círculo, aqui como se fosse o diâmetro dele, né? Chamar de Rzão. Rzão. Vamos fazer assim, ele falou que isso aqui é a sombra 1. Vou chamar de R1 para combinar, tá? Que vai dar a área 1. E depois, quando eu afasto, vai ficar menor a sombra dele aqui. Vai ficar só isso aqui, ó. Vou chamar de R2. R2. Agora sim. Agora que você conseguiu visualizar, eu vou fazer semelhança de triângulo. Mas vou fazer em dois casos primeiro. Primeiro com o triângulo laranja, eu vou fazer o seguinte. Rzinho, observe aqui, ó. Eu vou primeiro fazer esse triângulo aqui, ó. Esse. Triângulo, tá vendo? Grandão aqui. Com esse aqui. Como essa linha é paralela a essa, que é a sombra, então há o quê? Semelhança de triângulos. Então, eu posso falar que o Rzinho está para o Rzão 1. São lados correspondentes. Assim como a essa alturinha desse triângulo menor aqui, que é 1, está para a altura do grande, que é 3. Cadê? Isso, que é 3. Então, você vai encontrar que o R1... Não, não é 3, não. Lembra? 3 3 a distância daqui até aqui. Então, o que eu tenho a altura do grande é D maiúsculo aqui, ó, D maiúsculo. Então, 1, que é a altura do pequeno, está para a altura que é do ponto luminoso até a parede, que eu não sei, ele é mais que 3. Então, aqui é D maiúsculo. E aí eu vou chegar à conclusão que o R1 é Rzinho vezes D maiúsculo. E agora eu vou fazer a mesma razão para esse triângulo aqui, ó. Vamos fazer de vermelho. Seria aqui, ó, esse, pegar aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, com o grande aqui. Tá vendo? Esse aqui com o grande. De novo, agora com o disco tá aqui atrás, ó. Então vai ficar Rzinho está para Rzão 2. Agora eu tô olhando esse triângulo vermelho aqui, ó, para semelhança. Esse com o grande. Rzinho está para Rzão 2. Aí a altura do pequeno, que é 3, ó, é 1 mais 2, é 3. Está para a altura do grandão, que é o D maiúsculo. E aí você vai chegar que o R2 é o Rzinho vezes D dividido por 3, né? Porque multiplicando cruzado aqui ficaria 3R2, que passaria dividindo. Guarda. Pronto. Ele quer a razão entre as áreas, né? Então vamos lá. Fazer aqui, ó. Área 1 por área 2. Área 1 é o quê? Π, é um círculo, lembra? Π R1 ao quadrado, área de um círculo. Por área 2. Mesmo sendo geometria espacial, a gente acabou... É muito, muito comum isso, tá? Você pega uma fatia, geralmente quando você tem um problema de geometria espacial, você acaba analisando uma fatia dele e aí aplica equações de geometria plana. Muitas vezes isso acontece. Então se prepare, fique preparado. Parado. R2 ao quadrado, que seria a área 2. O π aqui vai cortar. O R1 é Rzinho D.
ao quadrado. O R2, R'd sobre 3 ao quadrado. Aí em cima vai ficar Rzinho ao quadrado vezes D maiúsculo ao quadrado. Embaixo vai ficar Rzinho ao quadrado, D maiúsculo ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é 9. Aí vai ficar Rzinho ao quadrado vezes D ao quadrado, multiplicado pelo inverso da fração de baixo, que é 9 dividido por Rzinho ao quadrado vezes D maiúsculo ao quadrado. Ó, ó. E vou lá. Conclusão, A1 sobre A2, sobrou quem aqui? 9. Ou seja, a área da sombra 1, que é a grandona, quando estava pertinho da luminosa, é 9 vezes maior que a área da sombrinha menor, quando você afasta o disco da lâmpada. Beleza? Como previsto, tem que dar uma área maior. Gabarito é de elefante.